Não prejudica absolutamente ninguém com a prática do skate, pelo contrário, eu acho que até, tendo em conta a volta que a minha vida deu, acabei por até trazer alguma alegria a muita gente em relação ao skate. E o skate trouxe-me muitos presentes, trouxe-me poder ser júri de campeonatos de skate, trouxe-me poder ser comentador de campeonatos de skate. Não é o facto de meteres o pé muito atrás que vai fazer com que tu dês um ollie maior. Mas deixa o skate parar. Como é que tem sido então o teu contacto com os teus alunos? Como é que está a ser a experiência? Estás a gostar? Está a ser fácil? Como é que é? Tem sido ótimo, gosto imenso, para já porque gosto de ensinar, gosto de poder transmitir aquilo que aprendi com outras pessoas e com o facto de andar de skate. Acho que pelo facto de ter uma aparência muito mais velha e ser de facto muito mais velho do que os alunos, obviamente, e por ter esta coisa de cabelo branco, acho que provavelmente os miúdos olham um bocadinho para mim com um bocado mais de respeito e quando eu falo ficam assim muito sérios a olhar para mim. Alguns deles tratam-me por você, porque é aquela diferença de idades, mas à medida que nós vamos metendo amor nas coisas, deixando as pessoas à vontade, etc., quebra-se ali o gelo, a coisa flui bem e tem sido uma experiência muito engrandecedora. Eu cada vez que venho para uma aula de skate agradeço o facto de poder estar a fazer isto, porque estive demasiados anos a fazer coisas que não eram para mim. E então sinto-me tremendamente inspirado e agradecido pelo facto de conseguir fazer uma coisa que me preenche, que não é tão segura quanto um trabalho das 9 às 6 em que nós temos ali o nosso salário certinho àquele dia, etc. Mas é uma sensação de muito maior, uma sensação de um preenchimento muito maior, uma felicidade muito maior, uma realização que eu esperava já ter há imensos anos. Demorei demasiado tempo nos lugares errados para conseguir estar hoje aqui feliz. Além de praticante, além de skater, um bom skater também tem uma grande coleção de skates, de revistas, tu tens pelo menos, és um colecionador. Não necessariamente, um praticante de skate não quer dizer que seja colecionador. Eu pessoalmente gosto muito de colecionar tábuas de skate, aquelas mais antigas, porque como foi uma época tão marcante na minha vida e como recordo tantas tábuas que outros amigos meus tinham naquela altura, tento sempre arranjar um exemplar ou outro de alguma tábua que me lembro. Tenho, por exemplo, não é uma original, infelizmente, mas tenho esta Ray Barbie, esta azul. O Ray Barbie, na altura, que era um skater da Paulo Peralta, era provavelmente um dos skaters mais mediáticos e inspiradores que existiam no final dos anos 80, porque era um skater prodígio para a altura, andava extremamente bem, ainda anda hoje em dia. Mas temos aqui outras da coleção da Bones Brigade, temos a Steve Cavalier, aquela do dragão. Sim. Temos esta Lance Mountain em preto, que é uma original. São tábuas que já valem algum dinheiro, aquela Cavalier é uma reedição, mas faltam-me aqui obviamente alguns exemplares clássicos do Tony Hawk, do Mike McKill, do Rodney Mullen, mas acho que já tenho uma coleçãozinha, para mim já me satisfaz. Sim. E depois tenho ali, por exemplo, duas tábuas também que uma delas sendo um skate inclusive é original, sim, Steve Cavalier, e essa aí até paguei uma quantia um bocadinho mais elevada do que as outras, mas enchem-me as medidas e fico contente por voltar a ter alguma coisa que tive quando era miúdo. Tens aqui também uns troféus, também participaste em campeonatos? Sim, participei em campeonatos, fui da equipa do Radical Skate Club, do Paulo e da Dulce. Convidaram-me para ser da equipa, entre eu, o Diogo Osório,
o Estrelinha, que já faleceu, o Paulo Alex, que também já faleceu, eram da equipa do Radical, faziam um ranking nacional e fiquei 2 vezes consecutivas em terceiro lugar, ganhei aqueles troféus, fico contente. Os prémios na altura para nós eram uma festa, imagina darem uma tábua ou darem uns ténis, eram uma festa. Não sou um colecionador, provavelmente como outros colecionadores que já vi, mas tenho aqui imensas Thrashers e Transworld Skateboardings, tenho bastantes vídeos e material que ainda guardo. É engraçado que nós acabamos por ver as pessoas nos vídeos, acabamos por ver as pessoas nas tábuas, acabamos por ser fãs de skaters, mas na verdade não sabemos muito sobre eles. Hoje em dia com a internet é mais fácil, mas as revistas também contam histórias muito engraçadas, porque no fundo são pessoas como nós, não é? Obviamente. Nós é que as colocamos em determinado nível, mas há aqui bastantes curiosidades e coleciono-as efetivamente por causa disso e também para estar constantemente atualizado em relação ao que está a passar no mundo do skate. Para teres enverdado por esta nova profissão, vá lá, é preciso ter muita perseverança, é preciso... O skate é um desporto que exige muita tentativa, muita frustração. Como é que tu consegues transmitir aos teus alunos que tudo isso é ultrapassável? Existem muitos atletas, muitos skaters que de facto depositam muita energia, têm muita perseverança, têm muita insistência, muita dedicação para chegarem ao nível que chegou, e eu tento sempre transmitir aos meus alunos que eles não vão chegar aqui no primeiro dia e não vão saber andar de skate. Vão aprender algumas coisas, vão aprender algumas bases, mas é toda essa insistência que vai fazer com que eles consigam lá chegar. É preciso teres uma boa psicologia também para lidares com adolescentes, principalmente, sim. Não é? Como é que tu consegues dar a volta às vezes, eles querem desistir às vezes, como é que tu consegues dar a volta a isso, à frustração? Eu normalmente opto sempre por ser como água, que contorna tudo e que não é estanque e que se molda ao feitio das pessoas. Cada miúdo tem a sua característica, tem a sua personalidade, tem a sua vivência em casa, mas a partir do momento em que tu pões amor naquilo que tu estás a fazer para com esse miúdo, consegues perceber que se ele não quer alguma coisa, mas que tu achas que será bom para ele, tens sempre uma forma de poder lá chegar, e acho que conseguiste ter uma forma de lhe tocar no coração e dizeres: isso nem parece teu, bora lá, tu consegues. Quantas pessoas já desistiram antes de ti, tu há bocado não conseguias fazer isto, conseguias fazer aquilo, e dar-lhe uma motivação, dar-lhe um pouco de combustível, um bocadinho de amor naquilo que estás a fazer, eu consigo sempre levar água ao meu moinho, felizmente. Está aqui uma parte muito importante da tua vida, a música, o skate, vivem lado a lado. Sim, eu acho que ainda mais do que o skate, sim, aquilo que me moldou mesmo como pessoa foi mesmo a música em si, mais pelas bandas que eu tive e pelas bandas que eu ouvi. Começaste a começar pela sim, música? Sim, comecei logo com 19 anos em relação a começar a prestar atenção às letras das bandas, porque normalmente, e acho que é normal, nós ouvimos a música, cantamos, mas na verdade nunca tentamos perceber bem as letras, perceber de que assuntos falam, que mensagem está lá embutida, e acabei por começar a perceber-me disso, a interpretar melhor as bandas, e comecei a ter contacto com outro tipo de cultura, uma cultura em que eram as bandas que lançavam os seus discos, eram as bandas que faziam os seus concertos, eram as bandas que organizavam os seus turnés, que faziam o seu merchandise, era uma cultura do it yourself, faz tu mesmo. Isto foi-me transmitido por um amigo meu
da escola na altura e que andava de skate comigo, que era o Sota. Era e é o Sota, ainda somos amigos, e foi ele que me deu a conhecer este mundo todo e abriu-me o horizonte aqui a pensar em montes de assuntos que na altura não me diziam nada, como os direitos dos animais, como viver uma juventude livre de drogas, como viver um bocadinho mais bem informado acerca de imensos assuntos, direitos humanos, direitos dos animais, libertação da terra, etc., resistência indígena, prisioneiros políticos, etc., tudo isso abriu-me um horizonte gigante. Tudo através da música? Tudo através da música, e quando dei por mim acabei por estar envolvido em bandas, a querer cantar, a querer partilhar aquela mensagem, a querer ser um ativista da melhor forma que conseguia, fosse a passar informação, fosse a ter conversas mais construtivas ou críticas ou políticas com pessoas com quem conheci, e comecei-me a envolver cada vez mais em bandas e comecei a entender que a música poderia ser, sem dúvida, um veículo privilegiado para poder dizer a alguém aquilo que eu penso sobre determinado assunto. Acabei por ter uma banda no início de 96, que terminou em 2007, eram os New Ins. Entretanto, enquanto tinha New Ins e era vocalista dessa banda, toquei bateria noutras bandas, apoiei outras bandas, participei noutros CDs de outras bandas, e foi numa altura em que o X-Ato, que era provavelmente a banda mais mediática do hardcore português, foi pelo facto de eu ter ido a um concerto de X-Ato em que eu vi toda aquela energia, todas as pessoas a gritarem em uníssono músicas como se a vida deles dependesse daquilo. Só de pensar nisso às vezes até me arrepio, e pensei que do género, eu quero uma coisa destas para mim, eu quero ter uma banda e poder falar para alguém, informar sobre determinado assunto. Se a minha vida fosse um queijo em que eu pudesse dividi-la, acho que o hardcore tinha, sem dúvida, uma das maiores fatias. Acho que me moldou bastante, fez com que a minha vida tivesse uma repercussão gigante na vida de muitas outras pessoas através da minha banda, porque muita gente passou a pensar em determinados assuntos e a olhar para determinados assuntos, como o caso do vegetarianismo, o caso do straight edge, o caso da correspondência com pessoas que atrás das grades pagam o preço da luta por um mundo melhor. Estou a falar de prisioneiros políticos, com lutas de resistência indígena na Amazónia, os aborígenes na Austrália, os povos originários da África, etc. Todas essas situações eram transmitidas às pessoas, nunca no sentido de dizer eu estou certo e vocês estão errados, mas sim eu vivo assim e explico porque é que eu vivo assim. Hoje em dia sou ainda uma das pessoas que se mantém straight edge ao longo de quase 20 anos, e vegetariano ou vegan há quase 20 anos, o que não se trata, obviamente que isto não se trata de uma moda, isto não é aquela coisa do eu hoje ando com calças largas mas amanhã vou andar de calças justas, não, isto é um estilo de vida, é assim que eu vivo. Não condeno quem viva de outra forma que não a minha, não acho, nem sequer me cabe a mim julgar nem pensar que as pessoas estão erradas, mas se me perguntarem porque é que eu vivo assim, eu falo com as pessoas e digo, eu vivo assim porque A, B ou C. E acho que consigo ser muito mais espontâneo pelo facto de nada, não estar sobre nenhum químico, nem sobre nenhuma alteração mental em que eu possa dizer às pessoas o que eu penso delas, seja abraçá-las ou seja dizer que gosto delas, etc. E há muita gente que só se desinibe quando tem químicos no corpo, etc. E quais as tuas motivações? Falavas do porquê em relação ao straight edge, já nos explicaste, não é? Em relação ao vegetarianismo, também a sua motivação é ética, não é? Sim, a minha motivação obviamente é ética. Eu cheguei a uma determinada altura na minha vida em que eu pensei, eu não posso amar uns e comer outros. E acho que a maioria, eu acho que isto é um problema, eu considero isto como um problema humano. É mais fácil não saber e não questionar o que é que se passa por trás de portas fechadas
do que dizer assim, ok, eu já vi, agora vou mudar a minha vida para saber que eu não vou participar naquilo. Obviamente a vida é uma coisa sagrada e eu acho que não nos cabe a nós, nem temos sequer o direito de tirar a vida a alguém, seja para usar em roupa, seja para usar em testes em cosméticos, seja para usar na alimentação, mas não condeno quem o faça. Tento, obviamente, sensibilizar a pessoa para que a pessoa pelo menos possa experimentar viver de forma diferente. E como dizem o X-Ato, e esta frase acho que diz tudo, é: consegues tu viver de uma forma simples para que outros consigam simplesmente viver? Heal the wounds and share the tears. Enough of a nightmare with 500 years. Free the people, free the land. Levanta to rise up, take a stand. There's a new prayer. Vais conseguir chegar muito mais rapidamente ao coração de uma criança por seres bom do que por seres rígido ou demasiado disciplinado ou às vezes um pouco mais bruto a falar com eles. E é sempre bom, porque eles apanham-te em imensas incoerências, é sempre bom tu liderares por exemplo, dás o exemplo de, olha, eu às vezes conto uma história, olha, sabes, eu também encontrei um aluno, também era assim, mas depois à custa disto ele conseguiu, e dares o exemplo, não estás a conseguir fazer isto porque repara como é que eu estou a pôr os pés, olha como é que tu estás a pôr os pés, olha como é que tu estás a fazer, olha como é que eu estou a fazer, e assim consegues lá chegar. E acaba por ser bastante gratificante.